Olá! Seja bem-vindo ao canal. Vocês estão prontos para mais uma parte da história da Bíblia? Já deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos começar? Os muros de Jericó. Por que caem estes muros de Jericó? Até parecem ter sido atingidos por uma bomba. Mas, naqueles dias, não havia bombas, nem mesmo canhões. É outro milagre de Jeová. Vejamos como aconteceu. Jeová disse a Josué: você e seus guerreiros devem marchar em volta da cidade. Façam isso uma vez por dia, durante 6 dias. Levem consigo a arca do pacto. 7 sacerdotes devem ir à frente e tocar suas buzinas. No 7º dia, devem marchar em volta da cidade 7 vezes. Daí, toquem alto as buzinas, todos fazendo um grande grito de guerra. E os muros vão cair por terra. Josué e o povo fizeram como Jeová mandou. Durante a marcha, todos ficaram quietos. Ninguém falou. Só se podia ouvir o som das buzinas e as pisadas dos pés. Os inimigos do povo de Deus, em Jericó, devem ter ficado com medo. Ver aquela corda vermelha lá na janela? De quem é aquela janela? Sim, Raabe fez o que os 2 espiões lhe mandaram. A família dela ficou lá dentro, observando. No 7º dia, após marcharem 7 vezes em volta da cidade, tocaram-se as buzinas, os combatentes gritaram e os muros caíram. Josué disse então: matem a todos na cidade e queimem-na. Queimem tudo. Apenas a prata, o ouro, o cobre e o ferro devem ser entregues ao tesouro da tenda de Jeová. Josué disse aos 2 espiões: vão à casa de Raabe, e tirem-na de lá com sua família. Assim, Raabe e sua família foram salvos. Um ladrão em Israel. Veja o que este homem está enterrando na sua tenda. Um belo manto, uma barra de ouro e algumas moedas de prata. Ele os tirou da cidade de Jericó. Mas, o que se devia fazer com as coisas de Jericó? Lembra-se. Deviam ter sido destruídas, e o ouro e a prata deviam ter sido entregues ao tesouro do tabernáculo de Jeová. De modo que esta gente desobedeceu a Deus. Furtaram o que pertencia a Deus. O nome do homem é Aca, e os com ele são de sua família. Vejamos o que aconteceu. Depois de ter furtado essas coisas, Josué mandou alguns homens lutarem contra a cidade de Ai. Mas, eles foram derrotados. Alguns foram mortos e os demais fugiram. Josué ficou muito triste. Deitou-se com o rosto para o chão e orou a Jeová: por que deixou que isso nos acontecesse? Jeová respondeu: levante-se. Israel pecou. Tiraram coisas que deviam ser destruídas ou dadas ao tabernáculo de Jeová. Furtaram um belo manto, escondendo-o. Não abençoarei a vocês até que o destruam, e aquele que tirou essas coisas. Jeová disse que ia mostrar quem era o homem mau. Josué juntou todo o povo e Jeová indicou o homem mau, Acã. Acã disse: pequei. Vi o belo manto, a barra de ouro e as moedas de prata. Eu os quis tanto, que os tomei. Estão enterrados na minha tenda. Quando essas coisas foram encontradas e levadas a Josué, este disse a Acã: por que nos causou dificuldades? Agora, Jeová lhe vai causar dificuldades. Então, todo o povo apedrejou Acã e sua família, até morrerem. Não nos mostra isso que nunca devemos tirar o que não nos pertence? Depois, Israel foi de novo lutar contra Ai. Esta vez, Jeová ajudou seu povo e este venceu. Os sábios Gibeonita. Muitas cidades de Canaã prepararam-se então para combater Israel, pensavam poder vencer. Mas o povo da cidade vizinha de Gibeão não pensou assim. Acreditaram que Deus ajudava os israelitas, e não quiseram lutar contra Deus. Sabe o que fizeram então? Fingiram ser alguém que morava muito longe. Alguns homens usaram roupa rasgada e sandálias gastas. Carregaram seus burros com sacos rolos e algum pão velho. Daí, foram até Josué e disseram: viemos de muito longe, porque soubemos de seu grande Deus, Jeová. Soubemos das coisas que fez por vocês no Egito.
Por isso, nossos líderes mandaram-nos pegar comida para a viagem, para dizer a vocês, somos seus servos. Prometam-nos que não guerrearão contra nós. Podem ver que nossa roupa se gastou na longa viagem, e que nosso pão ficou velho e seco. Josué e os outros líderes acreditaram nos gibeonitas. Prometeram-lhes não lutar contra eles. Mas, 3 dias depois, souberam que os gibeonitas moravam perto. Por que nos disseram que vieram de longe? Perguntou-lhes Josué. Os gibeonitas responderam, fizemos isso porque soubemos que seu Deus, Jeová, lhes prometeu dar toda a terra de Canaã. Por isso, tivemos medo de que nos matasse. Mas, os israelitas cumpriram sua promessa e não mataram os gibeonitas. Antes, fizeram deles seus servos. O rei de Jerusalém ficou zangado por terem os gibeonitas feito paz com Israel. Disse a outros 4 reis, venham ajudar-me a lutar contra Gibeão. E foi isso que fizeram esses 5 reis. Foram os gibeonitas sábios em fazer paz com Israel, já que esses reis vieram lutar contra eles por causa disso? Veremos. O sol ficou parado. Veja Josué. Ele disse, e sol, fique parado. E o sol ficou parado. Ficou ali bem no meio do céu, por um dia inteiro. Jeová fez isso. Mas, vejamos por que Josué quis que o sol continuasse a brilhar. Quando os 5 reis maus da terra de Canaã começaram a lutar contra os gibeonitas, estes enviaram um homem para pedir ajuda a Josué. Venha depressa, disse ele. Salve-nos. Todos os reis da região montanhosa estão lutando contra os seus servos. Josué foi logo com todos os seus combatentes. Marcharam toda a noite. Quando chegaram a Gibeão, os soldados inimigos fugiram. Então, Jeová fez cair do céu grandes pedras de saraiva, que mataram mais soldados do que os mortos pelos guerreiros de Josué. Josué viu que o sol se ia pôr. Ficaria escuro e muitos dos soldados dos 5 reis maus iriam fugir. Foi por isso que Josué orou a Jeová, e então disse, e sol, fique parado. Quando o sol continuou a brilhar, os israelitas puderam terminar e ganhar a luta. Havia muitos outros reis maus em Canaã, que odiavam o povo de Deus. Josué e seu exército levou cerca de 6 anos para derrotar 31 reis do país. Depois, Josué cuidou de que a terra de Canaã fosse dividida entre as tribos. Passaram-se muitos anos, e Josué, por fim, morreu à idade de 110 anos. Enquanto ele e seus amigos viviam, o povo obedecia a Jeová. Mas, quando esses homens bons morreram, o povo começou a fazer coisas mais e a meter-se em apuros. Foi quando realmente precisavam da ajuda de Deus. 2 mulheres valentes. Quando os israelitas ficavam em apuros, clamavam a Jeová. Este lhes respondia por dar-lhes líderes valentes, para ajudá-los. A Bíblia os chama de juízes. Josué foi o primeiro juiz, e outros, depois dele, chamavam-se Otniel, e Ude e Sangar. Mas, 2 pessoas que ajudaram Israel eram mulheres, chamadas Débora e Jael. Débora era profetisa. Jeová dava-lhe informações sobre o futuro, e ela as transmitia ao povo. Débora era também juíza. Sentavam-se debaixo de certa palmeira, nos morros, e o povo vinha a ela para obter ajuda com os seus problemas. Naquele tempo, Jabim era rei de Canaã. Ele tinha 900 carros de guerra. Seu exército era tão forte, que muitos israelitas foram obrigados a se tornar servos de Jabim. O chefe do exército do rei Jabim era Sisera. Certo dia, Débora mandou chamar o juiz Baraque, e disse-lhe, Jeová disse, tome 10.000 homens e leve-os ao monte Tabor. Vou levar Sisera a você. E vou dar-lhe a vitória sobre ele e seu exército. Baraque disse a Débora, e eu vou se você for comigo. Débora foi junto, mas disse a Baraque, não vai receber crédito pela vitória, porque Jeová entregará Sisera na mão de uma mulher. E foi isto o que aconteceu. Baraque desceu do monte Tabor, ao encontro dos soldados de Sisera. De repente, Jeová causou uma inundação, e muitos dos soldados inimigos se afogaram. Mas, Sisera desceu de seu carro e fugiu. Após um tempo,
Sisera chegou à tenda de Jael. Ela o convidou a entrar e deu-lhe leite. Este o fez dormir. Então, Jael tomou uma estaca de tenda e martelou-a na cabeça do homem mau. Depois, chegando Baraque, ela lhe mostrou o morto Sisera. Assim, a palavra de Débora se cumpriu. Por fim, o rei Jabim também foi morto, e os israelitas, por um tempo, tiveram paz. Ruth e Noemi. Na Bíblia há um livro chamado Ruth. É na história de uma família que vivia no tempo em que Israel tinha juízes. Ruth era uma jovem da terra de Moabe, ela não era da nação de Deus, Israel. Mas, quando aprendeu sobre o verdadeiro Deus, Jeová, passou a amá-lo muito. Noemi era uma mulher idosa, que ajudou Ruth a saber sobre Jeová. Noemi era israelita. Ela, seu marido e seus 2 filhos mudaram-se para a terra de Moabe, quando havia pouca comida em Israel. Daí, morreu o marido de Noemi. Os filhos de Noemi casaram-se depois com moças moabitas, chamadas Ruth e Orpa. Mas, uns 10 anos mais tarde, morreram os 2 filhos de Noemi. Como Noemi e as jovens ficaram tristes. O que ia Noemi fazer então? Certo dia, Noemi decidiu voltar para seu próprio povo. Ruth e Orpa quiseram ficar com ela, e por isso a acompanharam. Mas, depois de seguirem um trecho pela estrada, Noemi disse às jovens: voltem para casa e fiquem com sua mãe. Noemi beijou as jovens em despedida. Elas começaram a chorar, porque amavam muito a Noemi. Disseram: e não. Vamos com você, para seu povo. Noemi respondeu: porém, devem voltar, minhas filhas. Será melhor ficarem em casa. De modo que Orpa passou a voltar. Mas, Ruth não foi embora. Noemi voltou-se para ela e disse: o Orpa se foi. Volte com ela para casa. Mas, Ruth respondeu: não me faça abandonar você. Deixe-me ir junto. Aonde você for, eu irei também, e morarei onde você morar. Seu povo será meu povo, e seu Deus será meu Deus. Onde você morrer, eu também vou morrer, e lá serei enterrada. Quando Ruth disse isso, Noemi não procurou mais fazê-la voltar para casa. Finalmente, chegaram a Israel, passaram a morar ali. Ruth foi logo trabalhar nos campos, porque era a época da colheita da cevada. Um homem chamado Boaz deixou que colhesse cevada no seu campo. Sabe quem era a mãe de Boaz? Era Raabe, da cidade de Jericó. Certo dia, Boaz disse a Ruth: eu soube de tudo sobre você, e como tem sido bondosa com Noemi. Sei que deixou o pai, mãe e sua própria terra, e veio a morar entre um povo que não conhecia antes. Que Jeová seja bom com você. Ruth respondeu: o Senhor é bondoso comigo. Fez com que eu me sentisse melhor, falando assim comigo. Boaz gostou muito de Ruth, e não demorou muito até se casar com ela. Isso tornou Noemi muito feliz. No entanto, Noemi ficou ainda mais feliz, quando Ruth e Boaz tiveram seu primeiro filho, chamado Obed. Mais tarde, Obed tornou-se avó de Davi, sobre quem vamos aprender muito. Gideão e seus 300 homens. Está vendo o que está acontecendo aqui? Todos estes são guerreiros de Israel. Os homens se abaixam para beber. O homem parado perto deles é o juiz Gideão. Ele está observando como eles bebem água. Veja bem a maneira diferente em que os homens bebem. Alguns abaixam a cabeça até a água. Mais um tira a água com a mão, para poder ver o que está acontecendo. Isto era importante, porque Jeová disse a Gideão que devia escolher apenas os homens que vigiassem enquanto bebiam. Os outros, disse Deus, deviam ser mandados para casa. Vejamos por quê. Os israelitas estavam novamente em apuros. É que não haviam obedecido a Jeová. O povo de Mídia passou a dominá-los e a feri-los. Por isso, os israelitas clamaram a Jeová por ajuda, e Jeová ouviu seus clamores. Jeová mandou que Gideão reunisse um exército, e Gideão ajuntou 32.000 guerreiros. Mas, havia um exército 135.000 homens contra Israel. Contudo,
Jeová disse a Gideão: "E você tem homens demais." Por que disse isso? Porque, se Israel ganhasse a guerra, talvez pensassem que eles mesmos a ganharam. Podiam pensar que não precisavam da ajuda de Jeová para vencer. Por isso, Jeová disse a Gideão: "E mande para casa os homens que tiverem medo." Assim, 22.000 de seus guerreiros voltaram para casa. Ele ficou só com 10.000 homens para lutar contra 135.000. Mas, Jeová disse: "E ainda tem homens demais." Por isso, mandou que Gideão fizesse os homens beberem água deste riacho, mandando então embora os que abaixassem a cabeça para beber. "Vou dar-lhe a vitória com os 300 que ficaram vigiando enquanto beberam", prometeu Jeová. Chegou a hora da luta. Gideão colocou seus 300 em 3 grupos. Deu a cada homem uma buzina e um jarro com uma tocha dentro dele. Lá pela meia-noite, eles se ajuntaram em volta do acampamento do inimigo. Daí, todos ao mesmo tempo, tocaram suas buzinas e quebraram seus jarros, gritando: "E a espada de Jeová e de Gideão!" Os soldados inimigos, despertando, ficaram confusos e com medo. Todos começaram a fugir, e os israelitas venceram a batalha. A promessa de Jefté. Já fez alguma vez uma promessa, e depois achou difícil de cumpri-la? Isto aconteceu com o homem e valente juiz de Israel, chamado Jefté. Jefté vivia no tempo em que os israelitas não mais adoravam a Jeová. Faziam de novo o que era mal. Por isso, Jeová permitiu que o povo de Amon os ferisse. Então eles clamaram a Jeová: "Pecamos. Por favor, salve-nos." Eles lamentaram o mal que fizeram. Mostraram seu arrependimento por novamente adorarem a Jeová. E ele passou a ajudá-los. O povo escolheu Jefté para combater os maus amonitas. Jefté quis ter a ajuda de Jeová na luta. Por isso prometeu a Jeová: "E se me der a vitória sobre os amonitas, então a primeira pessoa que sair de minha casa ao meu encontro, na volta da vitória, eu lhe vou entregar." Jeová escutou a promessa de Jefté e lhe deu a vitória. Voltando para casa, sabe quem foi o primeiro que Jefté encontrou? Sua filha única. "Ó, minha filha", clamou Jefté. "Quão triste você me faz. Mas, fiz uma promessa a Jeová e não posso agora recuar." Quando a filha de Jefté soube da promessa, primeiro, ela também ficou triste, porque teria de abandonar seu pai e suas amigas. Mas, estava disposta a passar o resto da vida servindo a Jeová no tabernáculo em Silo. Ela disse ao pai: "Se fez uma promessa a Jeová, terá de cumpri-la." Assim, a filha de Jefté foi para Silo e passou a vida servindo a Jeová no seu tabernáculo. As mulheres de Israel iam visitá-la, passando com ela 4 dias por ano. O povo amava a filha de Jefté por ser boa serva de Jeová. O homem mais forte. Sabe o nome do homem mais forte que já viveu? Ele foi o juiz chamado Sansão. Foi Jeová quem deu a Sansão a força. Já antes de ele nascer, Jeová disse à mãe dele: "Você vai ter um filho. Ele vai tomar a liderança em salvar Israel dos filisteus." Os filisteus eram um povo ruim, que morava em Canaã. Tinham muitos guerreiros e prejudicavam Israel. Certa vez, indo Sansão para onde moravam os filisteus, confrontou-se com um grande leão. Mas ele matou o leão só com as mãos. Matou também centenas de filisteus maus. Sansão enamorou-se de uma mulher chamada Dalila. Os filisteus prometeram dar a Dalila 1.100 moedas de prata se lhes contasse o que tornava Sansão tão forte. Dalila não era amiga de Sansão, nem do povo de Deus, mas queria o dinheiro. Insistiu em perguntar a Sansão sobre o que o fazia forte. Sansão, por fim, lhe conta o segredo. "Meu cabelo nunca foi cortado", disse. "Desde que nasci, Deus me escolheu como servo especial, como nazireu. Cortando o cabelo, perco a força." Dalila, ao saber disso, fez Sansão dormir. Chamou então um homem para cortar o cabelo dele. Quando Sansão acordou, já não tinha mais força. Então foi preso pelos filisteus. Estes vazaram-lhe os olhos e o fizeram escravo. Certo dia, os filisteus fizeram uma grande festa para seu deus Dagom,
trazendo Sansão para diverti-los. Mas, o cabelo dele já tinha crescido de novo. Sansão disse ao menino que o guiava: leve-me às colunas que sustentam o prédio. Daí, ele orou a Jeová por força e se apoiou nas colunas. Clamou: morra eu com os filisteus. Os 3.000 filisteus na festa morreram quando Sansão forçou as colunas e o prédio desabou. Um menino serve a Deus. Samuel tinha então apenas 4 ou 5 anos. Mas ia morar ali no tabernáculo de Jeová, com Eli e os outros sacerdotes. Por que entregaram Eucana e Ana a alguém tão jovem, como Samuel, para servir a Jeová no tabernáculo? Vejamos. Poucos anos antes, Ana ficou muito triste. O motivo era que não tinha filho, e queria muito ter um. Certo dia, no tabernáculo de Jeová, Ana orou: ó Jeová, não se esqueça de mim. Se me der um filho, prometo entregá-lo para que lhe possa servir toda a vida. Jeová respondeu à oração de Ana, e ela veio a ter Samuel. Ana amava seu filho, começando a ensinar-lhe sobre Jeová, quando ainda era pequenino. Disse ao marido: e assim que Samuel for desmamado, vou levá-lo ao tabernáculo, para servir ali a Jeová. E porque Samuel foi ensinado bem pelos pais, ele tinha prazer em servir a Jeová na tenda dele. Eucana e Ana foram cada ano adorar nesta tenda especial e visitar o seu menino. E, cada ano, Ana foi levar-lhe uma nova túnica sem mangas, feita por ela. Samuel serviu a Jeová durante anos, no tabernáculo, e tanto Jeová como o povo gostavam dele. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, porém, não prestavam. Faziam coisas mais e induziam outros a desobedecer a Jeová. Eli devia demiti-los do sacerdócio, mas não o fez. O jovem Samuel não permitiu que as coisas mais feitas no tabernáculo lhe impedissem de servir a Jeová. Mas, pouca gente amava Jeová, e já se passou muito tempo desde que Jeová falou a um homem. Quando Samuel ficou mais crescido, aconteceu o seguinte: Samuel dormia no tabernáculo, quando foi despertado por uma voz. Ele respondeu: estou aqui. Levantou-se e correu até Eli, dizendo: e chamou-me, e eu vim logo. Mas, Eli respondeu: não o chamei, volte a dormir. Assim, Samuel voltou para a cama. Veio então uma segunda chamada: e Samuel. Ele correu de novo até Eli. O Senhor me chamou, e eu vim logo. Mas Eli respondeu: eu não o chamei, meu filho. Volte a deitar-se. E Samuel voltou para a cama. Samuel chamou a voz pela terceira vez. Samuel correu até Eli. Aqui estou, porque deve ter me chamado, disse ele. Eli sabia então que devia ter sido chamado por Jeová. Por isso disse: vai deitar-se, e se ele chamar de novo, deve dizer: fale, Jeová, porque o seu servo está escutando. Foi isso que Samuel disse quando Jeová chamou de novo. Jeová falou então a Samuel que ia punir Eli e os filhos dele. Ofni e Finéias morreram depois numa batalha contra os filisteus, e Eli, quando informado disso, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu também. Assim, a palavra de Jeová se cumpriu. Samuel cresceu e tornou-se o último juiz de Israel. Quando já idoso, o povo pediu-lhe: escolhe para nós um rei. Samuel não quis fazer isso, porque Jeová era realmente o rei deles. Mas, Jeová mandou que escutasse o povo,